Senhor, nós abrimos a Ti o nosso coração, carentes do Senhor, precisando ouvir a Sua voz, a Sua palavra. O Senhor possa alcançar a nossa pessoa, possa vencer a nossa dificuldade, possa vencer a nossa incredulidade, vença toda a dureza do nosso coração e nos arrebata para a Tua presença. Lave os nossos pés nessa comunhão de hoje. Nós precisamos de Ti. Cuida da Tua igreja e nos leva à frente. Jesus é o Senhor. Amém. Irmãos, esses dias atrás nós temos ouvido algumas mensagens sobre a graça. A natureza da graça, a graça de Deus. E hoje nós vamos ouvir uma palavra que tem o título de A Função da Lei. É um assunto que é algo da vida do crente, a lei. Todo cristão já ouviu falar da lei. E eu quero compartilhar com os irmãos alguns princípios nessa noite. Eu espero que o relógio não corra tanto para eu conseguir dispensar isso para os irmãos. Alguma vez você já se perguntou por que Deus deu a lei? Por que o Senhor deu a lei? Qual a intenção de Deus ao dar a lei? E eu quero tentar falar para os irmãos o seguinte: lei não é apenas, não fique apenas focado nos 10 mandamentos. Lei, irmãos, é aquilo que exige do homem. Aquilo que o homem tem que fazer para Deus. Tá? Não são apenas os 10 mandamentos. Se você olhar para o povo de Israel, tem em torno de 613 leis. Então nós vamos falar daquele princípio. A lei como um princípio que exige de nós. Tá? Pense em lei dessa forma. Aquilo que está sempre exigindo do homem. Por que Deus um dia resolveu dar a lei ao homem? Deus sempre conheceu, irmãos, a condição do homem. Deus conhece a sua condição, conhece a minha condição. Deus conhece a condição do homem. Mas o homem é que não conhece a sua própria condição. O homem não sabe o que ele é. E aí, por isso, o homem precisa se sintonizar. Quem ele é? Onde ele está? A lei é algo que exige de você. A lei é algo que exige de mim. A lei é a exigência de Deus para com o homem. Então, quando você olha, por que será que Deus quis dar a lei ao homem? Deus conhece a condição do homem, mas o homem não conhece a sua própria condição. Romanos 7,7 fala assim: que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Você percebe por esse versículo, que eu passei a conhecer o pecado por meio da lei. Antes eu era um pecador. Sim, eu era um pecador. Só que eu não sabia. O meu pecado, ele estava diante de Deus, mas eu ficava de boa, eu estava tudo tranquilo, até o dia em que veio a lei. Aí o que ela fez? Eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. E é nessa linha que eu quero discorrer com os irmãos hoje. Primeiro, nós precisamos conhecer quem nós somos. Quem realmente você é. Quem somos nós? Eu fui criado num sistema muito rígido, de muita lei. Não podia, na minha época,
e aqui eu vou falar de algumas leis que nem é a lei de Deus, lei de homens, mas que na cabeça do cristão é de Deus. Era uma cobrança. Eu não podia ver uma televisão, não podia jogar um futebol, as mulheres, minhas irmãs, não podiam usar uma calça jeans, não podia passar um batom, não podia usar um brinco. Era pecado. Quando o telefone tocava em casa, até comentei isso hoje com meus meninos. Abaixa a televisão aí. Abaixa a televisão aí, abaixa. Alô? Aí via que não era ninguém da igreja, pode aumentar a televisão aí. Porque se atendesse o telefone, alguém de lá fosse um irmão, e soubesse que tinha uma televisão em casa, estava em pecado. Então o que nós vivíamos? Uma coisa chamada hipocrisia. Isso é hipocrisia. A televisão ficava dentro de um armário, de guarda-roupa, assim, ó. Se chegasse alguém cristão em casa, fosse no quarto, nem via televisão. E assim foi muito tempo, tá, irmãos? Eu conheci até pouco tempo algumas pessoas que estão debaixo de lei forte. A pessoa falou comigo assim, eu tenho vontade de jogar um futebol, ele não pode. Tem vontade de ver o Campeonato Brasileiro, ele não pode. Tudo isso são cargas que os homens jogam sobre os homens. Eu não estou falando dessa lei. Eu falo daquela lei que o Senhor deu para o homem, onde o homem vê que ele precisa fazer algo para Deus. Às vezes, nós pensamos que nós até temos uma capacidade boa, nós somos até capazes em algumas coisas, a gente até acha que é capaz de agradar a Deus em algumas coisas. Às vezes eu prego o evangelho, eu ando na minha rua todinha, o bairro todo, eu já falei do Senhor para os vizinhos, todo mundo já converteu. Então eu acho que eu sou alguém capaz. Assim, alguém útil, Deus me usa, eu sou até bom, né? E isso me leva para um falso sentimento de que está tudo bem diante de Deus, porque eu sou útil a Deus. Esse é o perigo que muitos crentes caem. Por quê? Isso aplaca na consciência de que está tudo ok. E se porventura ele vier a cometer um pecado, ele pode cair debaixo da culpa e nunca mais se levantar. Porque ele vive por isso, por fazer ou não fazer. Por atender uma exigência de Deus ou não atender uma exigência de Deus. Isso é um perigo viver assim. Quando você está no pecado, no mal, você fala, não, Deus não quer nem me ver na frente. Quantos filhos de Deus eu conheço que vivem debaixo de culpa? Não consegue avançar. Porque acha que deveria melhorar um pouco para se voltar a Deus. Não, eu não presto, eu tinha que parar com algumas coisas, eu não tenho nem condição de orar. É como se a gente fosse digno de mudar alguma coisa para ficar bem, para depois voltar para o Senhor. Não é isso, irmãos. Não entra nessa. Uma vez que o homem se tornou carnal, e o ser humano caiu com o pecado, ele se tornou carnal, tem 3 coisas que não mudam. É a conduta, a concupiscência e a vontade. Essas 3 coisas, elas não mudam. Uma vez que a nossa conduta ela é contrária a Deus, a concupiscência nos incita a pecar. Uma vez que a minha conduta, eu até seguro ela para dar um bom testemunho, mas lá dentro de mim tem uma concupiscência que fica o tempo todo me fazendo as coisas erradas. Querendo cobiçar, querendo falar, querendo desejar. Às vezes até a minha conduta é boa, mas interiormente tem uma cobiça o tempo todo ali queimando dentro de mim. Tem chance para esse homem? Para esse homem só tem um lugar, é a cruz. O homem assim precisa da cruz para anular toda essa coisa dele. A concupiscência, a vontade e essa conduta. Então você vê que a cruz, por um lado, significa o grande amor que Deus tem para com o homem. Mas por outro lado, ela significa o tremendo ódio que o homem tem de Deus. Isso que significa a cruz. Por isso que Romanos 8:7 diz assim, por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Pendeu para a carne, não tem como estar sujeito a Deus. A nossa concupiscência, ela não tem como estar sujeita a Deus.
Por isso que quando nós vivemos na carne, nós não estamos sujeitos a Deus. Nem mesmo pode estar. A palavra é bem clara. Aí o versículo 8 fala, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. A mente colocada na carne é inimiga de Deus. E muitas vezes nós ainda insistimos, achando que o nosso velho homem ainda serve para alguma coisa. Ainda é útil em alguma coisa. A nossa natureza, não existe nada que pode ser submissa à lei de Deus. Na nossa natureza não tem nada que se submete à lei de Deus. Ela não consegue ser submissa, é rebelde de natureza. Isso é uma questão da nossa conduta. E um outro erro, irmãos, que nós cometemos, é esse, da gente não conhecer quem nós somos. E o outro erro que nós cometemos é não entender qual é a intenção de Deus ao dar a lei para o homem. Por que Deus, então, quis dar a lei por homem? Interessante que Adão pecou, o pecado entrou, e a lei não foi dada logo no dia seguinte. É mais ou menos em torno de 1.600 anos depois com Moisés é que veio a lei. Demorou para dar a lei. E o versículo de Gálatas 3:19 diz assim, ó, qual, pois, a razão de ser da lei? Paulo pergunta, qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões. Até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. A lei foi adicionada posteriormente. 1.600 anos depois que o homem tinha já pecado, aproximadamente. Mas quando você lê em 2 Timóteo, capítulo 1, no versículo 9, diz assim, 2 Timóteo 1:9, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, quando? Antes dos tempos eternos. Presta bem atenção nesse versículo. A graça nos foi dada em Cristo Jesus, quando? Antes dos tempos eternos. Por esse versículo, você vê que a intenção original de Deus é a graça. Deus tem no seu coração, na sua intenção, antes dos tempos eternos, te dar a graça. Tá? Não esqueça disso. A intenção original de Deus é te dar a graça. E versículo 10 de 2 Timóteo fala, 1:10. E manifestada agora, pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Nós lemos aqui em Gálatas que a lei foi adicionada por causa das transgressões. Mas aqui agora em Timóteo nós lemos que a graça é algo que Deus deu, nos foi dada em Cristo antes dos tempos eternos. Isso foi antes de você pecar. Isso foi antes do homem pecar. Tá? A graça era o pensamento original que Deus tinha para com você e para comigo. Paulo diz assim, ó, pela sua determinação e graça. O que é isso? Deus quis. Deus quis. A vontade de Deus, então, é dispensar para nós a sua graça. E é interessante que lá em 2 Timóteo 1:9 fala assim, ó, não segundo as nossas obras. É não segundo as nossas obras. Nos salvou, nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras. 2 Timóteo 1:9. Não segundo as nossas obras. Você vê por aí, irmãos, que a salvação de Deus não é de acordo com o que você pode fazer ou não. A salvação que Deus tem para nós, que preparou para nós, não tem nada a ver com o que eu possa fazer por Ele ou não, ou para Ele ou não. Grande erro de muitos filhos de Deus é achar
que eu preciso fazer algo para Deus, para desfrutar a salvação, para ser salvo. Esse versículo deixa bem claro, não segundo as nossas obras. E isso foi algo que Deus determinou no seu ser, na sua vida, no seu coração, antes dos tempos eternos. Então, quando você olha essa cena, você pensa, puxa, Deus determinou na eternidade passada que trataria com o homem por meio da graça. Aí ele cria um homem, esse homem vai lá e peca em Adão. Mas ele não faz nada ali, ele não dá a lei logo em seguida. Ele espera aí em torno de 1.600 anos aproximadamente para vir e dar a lei. Para vir e dar a lei. Só que antes dele dar a lei em Moisés, ele vem ali em torno de 430 anos antes e faz uma promessa para Abraão. Vamos lá em Gálatas 3. Gálatas 3, a partir aqui do versículo 15, ele fala assim, irmãos, falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. E é verdade. Uma vez que você firma um contrato com alguém, tem que cumprir, não é isso? Você faz uma aliança, um contrato, cumpre. Então ninguém a revoga ou acrescenta. Aí ele vai no 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Para quem que foi feita a promessa? Para Abraão e para o seu descendente. E aí Paulo explica. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente que é Cristo. Deus fez uma aliança com Abraão. Aqui a palavra fala, as promessas foram feitas a Abraão. As promessas. Porque dizia algo do futuro. E ele fala que as promessas de Abraão seriam em quem? No seu descendente que é Cristo. Isso está no versículo 14 de Gálatas 3, fala assim, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, quer dizer, a descendência de Abraão, a bênção de Abraão chegasse até nós. E aí ele vem e promete a Abraão. E é interessante, eu penso assim, aí faz a seguinte análise. Deus planejou na eternidade passada a graça para o homem. Porém, o homem que ele cria peca. Aí ele aguarda em torno de 1.600 anos para vir dar a lei. E antes dele dar a lei, 430 anos, ele vem e faz uma aliança com Abraão. Abraão, se essa promessa não pode ser anulada, se essa promessa não pode ser desfeita, se esse desejo de Deus de dar a aliança para o homem, de dar a graça para o homem, já era algo que ele tinha no coração antes dos tempos eternos, então por que o Senhor, logo após a queda do homem, já não traz logo essa graça para cima do homem e vamos relacionar por meio da graça? Por que antes ainda ele vai ter que colocar a lei? Era algo que ele tinha no seu coração na eternidade passada. Mas antes de ainda ele vir pôr a lei, ele vem ali por meio de Abraão, faz uma promessa. E ele afirma aqui, não vai abirrogar, não pode desfazer. Por que o Senhor, então, não veio logo e deu a graça e cumpriu a promessa logo? Por que ele veio introduzir a lei nesse meio termo? Você percebe aqui, irmãos, que é porque o homem precisava ver a sua condição. O homem era um pecador, mas ele não enxergava a sua real condição perante Deus. Se Deus já tinha prometido, por que ele não cumpriu? Porque ele queria antes que esse homem conhecesse quem era de fato esse homem. Para que quando viesse a graça, ele desse mais valor ainda. Continuando em Gálatas 3,17, ele diz,
Olha aqui que Paulo fala. E isto digo, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus. A lei, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Bom, se a lei não pode abrogar a graça, a promessa que Deus fez, aí fica, por que então que ele não deu a graça logo? Você percebe aqui, irmãos, que a promessa é algo dado gratuitamente. A promessa de Deus não exige nada do homem. Só exige que o homem o receba, que o homem queira. A lei, ela exige uma contrapartida do homem. Só que se o homem não conhecer a sua impotência, a sua incapacidade, ele não vai dar devido valor à graça de Deus. E olha só o versículo 18, ele diz, porque se a herança provém da lei, já não decorre da promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Se era para ser dado de acordo com o princípio da lei, já não pode ser dado de acordo com o princípio da promessa. É isso que fala. Se a herança provém da lei, já não decorre da promessa. Você vê aqui por esse versículo, o que Paulo está falando? Não provém nada da lei para você. A promessa apenas provém do coração de Deus. Não tem nada vinculado com a lei para você receber essa promessa. Aí Paulo volta a perguntar no 19. Gálatas 3,19, ele fala, qual, pois, a razão de ser da lei? Então, por que Deus deu a lei? Se alcançar a promessa não tem nada a ver com o que eu faça para Deus, é apenas o desejo de Deus que eu receba, por que Deus deu a lei? Aí ele explica, foi adicionada por causa da transgressão. O homem, ele era transgressor, mas ele não sabia disso. Não havia lei para que ele pudesse transgredir. O pecado era algo existente desde a queda. Mas aos olhos do homem, ele não via que estava transgredindo nada, porque não havia nenhuma lei. O homem ainda se achava sem nenhuma culpa diante de Deus. Mas quando Deus vem e introduz a lei, o que acontece? O homem passa a ter conhecimento da sua situação. Você vai em Romanos capítulo 4, versículo 15, 4:15 de Romanos, fala assim, porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Se não tem lei, tem transgressão? Não. Onde não há lei, não há transgressão. Como Deus não tinha dado a lei para o homem não via a sua transgressão. Ele nem sabia que ele estava transgredindo alguma coisa. Ele era um pecador? Sim. Mas ele não tinha consciência dos seus atos, porque ele não tinha transgressão de nada. Porque também, onde não tem lei, não há transgressão, não tinha lei. Tinha o pecado, mas ele estava apenas diante de Deus e nunca diante dos homens. Aí quando você vai em Romanos 5:20, fala assim, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Sobreveio a lei para quê? Avultasse a ofensa. Eu quero ler esse versículo na versão transformadora. A versão transformadora diz assim, olha que interessante. A lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado. A lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado. Mas à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por que então Deus deu a lei? Essa versão fica fácil. Para que a gente percebesse a gravidade do nosso pecado. Sabe por que você percebe isso? Porque quando a lei vem, e você tenta cumprir, quanto mais você tenta, mais você desobedece.
Quanto mais você fala, a partir de hoje eu vou ser bom, agora eu vou parar de mentir, agora eu vou parar de falar mal dos outros, a partir de hoje eu não vou mais fazer isso, não vou ficar mais nervoso com aquela pessoa, faz o teste. Quanto mais você determinar essas coisas, mais você vai ver que você é um transgressor da lei. E quando você vê que você é um transgressor da lei, o que você tem que fazer? Desanimar e ficar desanimado? Não. Você vai ver o tamanho da salvação que Deus preparou para você. É porque aonde abunda a lei, superabunda a graça. Percebe, irmãos, o que está escrito nesse versículo? Percebe o que Paulo está tentando falar para os irmãos de Gálatas? Não é para viver acusado. Ah, eu não presto, realmente eu não dou conta. Eu já tentei várias vezes. Eu conheço muitas pessoas que querem, cristãos, tá? Quer parar de beber, quer parar de fumar, quer parar de jogar, quer parar de ter os vícios. Eu já tentei, irmão, eu já falo, agora, joguei o cigarro fora, agora não vou fumar mais esse negócio. De tarde ele está louco querendo fumar de novo. Filho de Deus. Não estou falando de ímpio, não. Tudo é uma questão de depender da vida. Tudo é uma questão de, sem mim, nada podeis fazer. É isso que Deus quer a todo tempo me fazer lembrar. André, sem mim, você não pode fazer nada. Em outras palavras aqui, ó, eu dei a lei para você, não é para você cumprir. Eu dei a lei para você transgredir. Choca, né? Chocante. A lei, irmãos, na verdade, ela era como se fosse um termômetro. Você está quente, está mal. Será que eu estou com febre? Aí você começa, né? Aí você vai lá e coloca o termômetro. 40 graus. Estou com febre. Estou doente. Pergunto, o termômetro te deu febre? Não. Ele manifestou a sua febre. A lei te faz pecador? Não. Ela manifesta o seu pecado. Percebe? A lei permitiu o homem ver aquilo que Deus já tinha visto há muito tempo. Mas o homem não tinha visto. Se não houvesse a lei, o pecado estaria ali apenas diante de Deus e nunca diante do homem. Porque ele não haveria nada para transgredir. Então Deus utiliza a lei nessa figura do termômetro, Deus utiliza a lei para nos medir. Porque a lei mostra a nossa transgressão. Antes da lei não havia como eu transgredir, porque não tinha lei. Mas após a lei vindo, eu fiquei manifesto. Você já viu quando você, por exemplo, aqui em Uberaba, um tempo atrás, alguns anos atrás, teve as mudanças das ruas, né? Mão que vai para lá, virou para cá. Quantas vezes nós não andamos aí na contramão na época, então, não é? Mas nós estávamos infringindo alguma lei? Não. Não havia lei naquele sentido, então podia andar naquele sentido. Agora vai andar para você ver no sentido. Você está cometendo uma transgressão, porque agora a lei inverteu. A rua que vai para lá, vem para cá. Então antes eu andava numa boa, agora eu não posso mais andar, eu tenho que mudar o sentido, porque mudou. Sem ter a lei eu não transgredia nada. Agora com a lei eu transgrido se eu fizer alguma coisa. Isso é um exemplo aqui para os irmãos entenderem. Mas aos olhos de... Não é, porque aqui na vida humana, alguma coisa pode, uma lei vem e fala que não pode mais. Mas aos olhos de Deus, isso sempre não pôde. Nós é que não sabíamos. Achávamos ainda boas pessoas, capazes de agradar a Deus por meio do nosso ser. Você vê ali Cristo batendo ali de frente o tempo todo com aqueles fariseus, todos hipócritas. Jesus falou assim, é sepulcro caiado, bonito por fora, muito cheiroso, muito alinhado, toda aquela vestimenta, mas por dentro está morto. Quer dizer, o Senhor uma pessoa dessa, ela não consegue tocar na misericórdia e na graça de Deus, porque ela se acha muito boa, muito capaz, muito digna. A lei vem, expõe como uma luz e mostra a condição do homem, não para que ele morra e desanime, mas para que ele veja o tamanho da salvação que Deus preparou para ele. E que tem para ele
esperança. Por quê? Porque a graça, sim, era o propósito desde os tempos eternos, que Deus sempre teve com o homem. Romanos 7:7, eu já li para os irmãos, fala assim, ó. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Versículo 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, o que ele fez? Despertou em mim toda sorte de concupiscência. Por quê? Sem lei está morto o pecado. Não tem lei, o pecado está ali. A lei vem, o que acontece? O pecado fica em evidência. Não pode, e eu só fazendo tudo contrário. Então estou perdido. Não, você está vendo a sua condição. O que eu faço agora? Corre para a graça de Cristo. E alcança graça e misericórdia. Não queira ficar cumprindo esse padrão que você jamais vai conseguir. Corra para a graça. Irmãos, a lei nada mais é um arranjo de Deus para evidenciar ainda mais a sua graça. Percebe? É um arranjo de Deus para evidenciar ainda mais a sua graça. Paulo fala aqui, né? Eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois eu não teria conhecido o quê? A cobiça. Se a lei não dissera, não cobiçarás. Paulo devia cobiçar à vontade, mas nem sabia. As pessoas nem sabiam antes da lei. Não sei de nada, eu estou cobiçando, mas nem sei que eu estou cobiçando. De repente vem a lei e fala, não cobiçarás. Peraí, então isso aqui é errado? É. Faço isso a vida inteira. É, mas está errado a vida inteira. Meu Deus, tem misericórdia de mim? Tem, vem cá. Essa é a ideia. Então, irmãos, a lei, na verdade, não nos leva a fazer nada que antes nós não tínhamos feito, tá? Ela apenas expõe o que já existia no nosso ser. A lei mostra ao homem que ele vai transgredir. E ela permite que o homem veja o que Deus já tinha visto. Aí Romanos 7:9, Paulo diz assim, outrora, sem lei, eu vivia. Mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado, eu morri. Eu vivia sem lei. Mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu vivi. Deus deu a lei para uma única razão, para mostrar para nós que nós mesmos estávamos cheios de pecado. Deus não deu a lei para você e falar assim, agora eu vou cumprir, deixa comigo. Não, Ele deu a lei para mostrar para mim, André, você está doente. E o versículo 10, Romanos 7:10. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Bom, se alguém pudesse guardar a lei completa, ele poderia viver por ela. Mas como eu não consigo guardar, eu morro. Eu estou em falta. A lei me expõe. Eu não consigo. Só tem um lugar para mim, a morte. O que sobra para você? A cruz. Eu não dou conta? Não dou conta. Eu estava tão bem, aí veio a lei, expôs a minha condição. O que eu faço? Eu tenho que morrer. Então vamos para a cruz. E na cruz vai sobrar só uma pessoa, é Cristo. Percebe, irmão? Se eu ainda achar que eu tenho esperança em mim, eu estou perdido e não sei. Se eu ainda achar que Deus conta com a minha habilidade humana, eu ainda estou errado e não estou sabendo. Se eu ainda achar que Deus espera de mim alguma coisa boa no meu ser natural, eu vou decepcionar, porque eu não vou conseguir. A única coisa boa em mim, sabe o que é? Cristo. A única coisa boa que Deus vê em você, sabe o que é? Cristo. A única coisa que eu produzo no meu ser é pecado. E a única coisa que sobra para mim é correr para Cristo. Para achar graça e misericórdia em ocasião oportuna. Romanos 7:11. Porque o pecado, prevalecendo-se
do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Se a lei não tivesse dito isso, não faz aquilo, beleza, eu estaria bem. Mas como ela falou para não fazer e eu vejo que eu não consigo, ela me matou. Eu vejo que eu sou um transgressor. E realmente eu concluo, eu não dou conta. A lei fala para eu não cobiçar, eu não dou conta. Eu cobiço. Versículo 12, 7 e 12 de Romanos. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Olha só esse versículo. Por conseguinte, a lei é santa. E o mandamento santo, justo e bom. Irmãos, nunca considere a lei má. Nunca considere o termômetro ruim. Esse termômetro aqui me deixa doente. Não. A lei é santa. O mandamento é santo, é justo e é bom. O problema não está na lei, o problema está em mim. Versículo 13. Romanos 7, 13. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Sobremaneira maligno. Deixa eu ver se eu acho uma coisa aqui. Olha só, irmãos. Acaso o bom se me tornou em morte? Quem é o bom aqui? É a lei. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. A lei, irmãos, foi responsável. Eu pergunto para os irmãos, a lei foi responsável pela sua morte? Não. O que foi responsável pela sua morte? O pecado. O responsável pela morte do homem é o pecado, e nunca a lei. A lei me matou, a lei não te matou. Quem te matou foi o pecado. A lei não mata o homem. Tá? O responsável pela morte é o pecado, e não a lei. O pecado fez o quê? O que o pecado fez? Ele usou o que era bom. Ele usou o que era a própria lei para me condenar à morte. É isso que Paulo fala. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, o pecado usou a lei para me matar, para me mostrar a minha condição. Então, você vê aqui que o pecado, ele usa os bons mandamentos de Deus para os seus fins perversos. Por isso que fala aí, ó, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. É isso que o pecado faz, ele usa a lei para se manifestar como mais maligno ainda. Mas não que a lei venha matar o homem, mas sim ele, o próprio pecado, que mata o homem. Então a lei não nos leva a pecar, ela apenas manifesta os pecados no nosso interior. Antigamente você não sabia que você transgredia perante Deus, agora nós sabemos. O homem tem conhecimento de que transgride. E a lei, irmãos, foi dada para o povo de Israel. É interessante o contexto disso lá atrás. Lá em Êxodo 19, o Senhor tinha tirado o povo do Egito e tal. Aí lá no Êxodo 19, a partir do versículo 5, Deus vem e fala assim para o povo. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Versículo 6. Vós me sereis reino de sacerdote e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Deus falou isso para Moisés. Aí o versículo 7. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e disse diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. O versículo 8. E o que o povo falou? Então o povo respondeu a uma. Tudo que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. A hora que o povo ouviu aquilo, beleza, Moisés, tudo que o Senhor falou, faremos. Deixa comigo. E o Moisés foi e falou para Deus, o povo falou que tudo que o Senhor falou, eles vão fazer. Isso no capítulo 19. No capítulo 20 vem o quê? Vem a lei. Aí Deus vem dar a lei para o homem. Meu filho,
Calma, meu filho, menos, né? Espera aí, olha a sua condição, meu filho. Olha a sua condição. Como é que você vai falando assim que você vai fazer? Irmãos, a gente até hoje fala isso. Senhor, deixa comigo, eu vou fazer. Até hoje a gente é assim, não é? E Deus vem com a lei no capítulo 20 e fala, olha a sua condição. Aí vem a lei. Então Deus expôs a incapacidade do homem para fazer qualquer coisa para ele. Por isso que aquele versículo de João 15:5 ganha mais realidade ainda. Aquele finalzinho que fala, porque sem mim nada podeis fazer. Quando eu quero me enganar, eu vou fazer aí, vou tentar fazer. Mas quando eu sou sincero, eu concluo, eu não posso nada, Senhor, sem ti. Aí quando você volta lá em lá em Romanos 3. Não, Gálatas 3:19, voltando ele fala, qual foi a razão da lei, né? Foi adicionada por causa das transgressões. Então você vê, primeiro, Deus propôs antes dos tempos eternos dar a graça para o homem. Mais tarde, em segundo, ele veio e fez uma promessa para Abraão. E aí, por terceiro, ele veio 430 anos depois de dar a promessa para Abraão, estabelece ali a lei. Para que isso? Para que os pecados da humanidade fossem manifestos. Para que toda a incapacidade do homem fosse manifestada e o homem pudesse perceber que ele tinha pecado. E aí ele teria que esperar até que o descendente aparecesse. O descendente de Abraão, que era Cristo. Você percebe, irmãos? O amor e a misericórdia do Senhor em dar a lei ao homem? Engana-se muitos filhos de Deus que acham que a lei deve ser cumprida. Claro, irmãos, que a lei é para nós uma referência. Claro, eu não estou encorajando ninguém a sair, né? Larga para lá. Não é isso. Eu tenho certeza que os irmãos estão compreendendo. Mas jamais a lei, quando Deus a deu, foi assim, agora você então vai cumprir isso aqui. Se você cumprir, eu fico feliz. Se você não cumprir, então... Jamais Deus sabia que o homem não conseguiria. A lei foi mais para que eu visse, não ele. Para eu poder ver a minha condição. Interessante que no versículo 19 aí, de Gálatas 3, no finalzinho fala, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Interessante essa frase, porque aí o versículo 20, né? O versículo 20 ainda fala assim, ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. Alguma vez você já entendeu esse versículo? Foi dado por meio de anjos. Havia aqui então a necessidade de mediador. Para dar a lei foi questão de mediador. Você já intermediou alguma coisa? Já intermediou alguma coisa? O que o intermediador faz? Ele atua entre duas partes, não é? Duas partes. Então, duas partes. Eu sou intermediador entre o Marquinhos e o Luiz Fernando. Eu estou aqui, estou intermediando entre os dois lados. Então, quando vem a lei, ela foi dada por um intermediador. Por quê? Porque de um lado tem Deus e do outro tem o homem. Por isso que a lei foi promulgada por anjos. De um lado tem Deus, do outro tem o homem. Do lado de Deus, o que tem que fazer? Ó, meu filho, você tem que andar na linha assim, 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 assim. E do outro lado tem a gente. Para tentar atender às exigências de Deus. E o que acontece? Quando um lado fracassa, falha, tudo aquilo perde o sentido. Tudo aquilo fracassa. Toda questão é falha. Porque de um lado tem um homem, do outro tem Deus. Do lado de Deus tem algum fracasso? Não, mas do nosso lado o tempo todo. Então você percebe que há uma falha nisso aí. Não foi anjos que intermediaram essa questão da lei. Mas é interessante que esse versículo 20, ele fala, o finalzinho fala, ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. Agora eu vou ler esse mesmo versículo, deixa eu ver se eu tenho ele aqui, na versão transformadora. Ela é um pouco mais fácil para você entender. Gálatas 3:20.
O mediador, porém, só é necessário quando dois ou mais precisam chegar a um acordo. E Deus é um só. Deus é um só. A lei, ela envolve dois lados. Se um falha, tudo falha. Mas a graça, ela não envolve dois lados. Ela só envolve um só, que é Deus. Lembre-se que esse capítulo 3 de Gálatas, Paulo vem discorrendo da promessa que Deus fez a Abraão. Aí ele fala, vem da lei a lei, 430 anos antes, foi promulgada por anjo, mas Deus é um só. Deus não precisa de um intermediador para dar a graça. A lei precisa. A graça, a promessa, não. E aí, irmãos, eu acho tão rico isso, porque da parte das promessas, só tem uma pessoa que fez. Foi Deus. Antes dos tempos eternos. Ele quis, ele fez. Não precisa de intermediário nenhum nisso aqui. Deus quis e Deus fez. E é interessante, quando você vai... O tempo está me espremendo ali, irmãos, mas eu vou tentar finalizar. Quando você vai em Gênesis capítulo 15, onde Deus faz uma aliança com Abraão, Gênesis 15, a partir do versículo 4, o Senhor vem falando ali com Abraão, que vai fazer dele uma grande nação e tal. Depois desse acontecimento, foi aquela luta com os reis e tal. Aí o Senhor falou para ele, não temas, eu sou, o versículo 1, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Deus vem falando ali com Abraão. Você vai ter aí uma descendência numerosa. Aí o Abraão fala, mas como que eu vou ter uma descendência? Ele fala assim, como que eu vou ter uma descendência? Versículo 3, se eu só tenho um servo que é nascido na minha casa, ele vai ser meu herdeiro. Aí Deus vem no versículo 4 e diz, a isto respondeu logo o Senhor dizendo, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Aí ele traz Abraão para fora, conduz ele para fora, fala, olha as estrelas do céu, conta elas se você pode. Assim será a tua posteridade. E o versículo 6 fala que Abraão creu. Guarda isso, Abraão creu. E isso lhe foi imputado para a justiça. Só que Abraão perguntou para o Senhor no versículo 8. Ele falou assim, Senhor, como é que eu vou saber que eu vou possuir isso? Que eu vou possuir essa promessa? Aí o Senhor fala para ele, toma uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola, um pombinho. Aí ele tomou todos esses animais. O que ele fez? Partiu os animais pelo meio, versículo 10. E lhes pôs em ordem as metades, umas defronte das outras. Ele cortou um passarinho no meio, uma palminha, colocou uma parte de lá e uma parte de cá. Pegou os animais, ele matou, cortou no meio, pôs um pedaço de lá e um pedaço de cá. E aí o versículo 12 fala assim, ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abrão. Aí Abrão dormiu. Ele perguntou, Senhor, como é que eu vou saber que essa promessa toda vai ser real na minha vida, né? Deus falou assim, pega os animais, todos os animais aí, parte no meio, põe de lá e de cá. Tá bom. Ele fez. De repente, ele dorme. Cai num sono. Versículo 17. E sucedeu o quê? Posto o sol, eu vou ler o 12 ainda, ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Lá no 17. E sucedeu o quê? Posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. O que passou entre os pedaços? Uma tocha de fogo. E o versículo 18, naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão. Eu estou levando os irmãos para perceber o seguinte, irmãos. Eu não vou ler não, por causa do tempo, lá em Jeremias 34, 18 e 19, lá quando estão falando de pactos, fala assim, assim faça-me os homens, se eu não cumprir a minha parte, como fizeram com os animais.
Porque quando se fazia uma aliança, partia-se os animais, vamos supor que eu vou comprar um bem do Daniel. Nós não temos cartório, não temos nada, vamos fazer uma aliança aqui. Parte os animais, eu passo no meio dos animais e falo, assim me faça o Daniel se eu não entregar para ele o dinheiro. E ele passa no meio dos animais mortos e fala, assim me faça o André se eu não entregar para ele o objeto, a mercadoria. Isso era pacto feito na época. Então Deus, quando mandou Abraão cortar os animais, era para ter passado Deus e Abraão ali no meio. Mas Abraão passou? Não. Abraão dormiu. Quem passou? Só o Senhor. Porque a aliança é só garantida com uma parte, que é o Senhor. Não tem nada que eu deva cumprir para preservar essa aliança. Abraão, se tivesse passado, nós estávamos perdidos. Mas não passou, irmãos. Foi só uma tocha de fogo, que foi o Senhor que passou. E lá na cruz do Calvário, Jesus falou assim, está consumado. Ele cumpriu. Percebe? Cumpriu, está consumado. Você pode tentar o que for. Achar que eu estou com raiva de você, que Deus está bravo com você. Não, a aliança que eu fiz, é eu que estou garantindo ela. Por isso que lá em Gálatas 3, fala assim, ó, a lei precisou de mediador. Aí ele fala, mas o mediador não é um, Deus é um. A promessa é só um que garante, a lei precisou de dois. Foi um anjo entre Deus e os homens. A promessa não, é só um, Deus é um. Ele garante o lado dele. Olha só, Deus fez aliança com o homem. Quem é esse homem? Cristo. Na cruz ele falou, Pai, está consumado. Está garantido. Do lado de Deus está tudo certo. Do lado do homem agora também está tudo certo. Porque Cristo garante o nosso lado. Percebe, irmãos, o que é a promessa que Deus tem para você? Então a lei foi adicionada no percurso apenas para evidenciar a nossa incapacidade e para mostrar o quanto eu preciso dessa promessa. Ela põe em mais evidência ainda a graça de Deus. Eu vou parar, irmãos, por causa do tempo. Dava para discorrer mais. Os irmãos podem continuar a leitura de Gálatas 3. Vocês veem que a lei foi como um tutor, a lei foi como um aio para conduzir a Cristo. Está tudo ali nos versículos seguintes. É uma pena que o relógio correu demais. Mas eu creio que os irmãos receberam o foco daquilo que foi dado, né? A função da lei. Vamos só fechar os nossos olhos e fazer uma oração para a gente terminar. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por Tua palavra. Obrigado, Senhor, por Teu plano, por Tua obra redentora na cruz, por Teu propósito de querer nos dar a Tua graça antes dos tempos eternos. E obrigado por ter cumprido isso no tempo. O Senhor chegou até nós por meio do Seu Filho, e hoje nós temos acesso a Ti por meio do Seu Filho, e a nossa segurança está garantida por meio do Seu Filho. A nossa eternidade é garantida por meio daquilo que Cristo fez, e não é garantida por meio do que nós venhamos a fazer. Nós apenas vemos a nossa condição diante da Tua santa lei. E ao vermos isso, nós nos arrependemos e nos prostramos aos Teus pés. Porque precisamos da Tua graça para prosseguir. Que o Senhor nos leve adiante. Que o Senhor nos faça ver e dar valor àquilo que o Senhor é para nós. O Senhor nos faça prosseguir rompendo as acusações do diabo. Porque por meio disso nós vemos a grandeza do Senhor. Por meio da Sua palavra vemos o Seu amor por nós. Essa obra maravilhosa que o Senhor realizou por nós. Nós não pedimos nada disso ao Senhor, mas o Senhor quis e fez, por causa do Seu amor para conosco. O mínimo que nós temos, Senhor, é que aceitar e agradecer a Ti. A nossa vida nós entregamos ao Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por tudo. Jesus é o Senhor. Amém.